Imagina ligar a televisão para acompanhar as últimas novidades sobre a Copa do Mundo de 2026 e descobrir que pela primeira vez na história recente do torneio existe a possibilidade real de que alguns dos jogos mais aguardados não aconteçam no país que ostenta o título de anfitrião. Não é uma teoria conspiratória inventada para gerar manchetes. É uma conversa séria que hoje circula em corredores fechados e reuniões de alto nível, carregada de tensão e de uma pergunta que poucos ousam verbalizar. Será que os Estados Unidos ainda têm condições de receber o maior evento esportivo do planeta? Esta dúvida, que há poucos anos pareceria absurda, ganha corpo não por causa de desastres naturais ou crises econômicas globais, mas por uma combinação de escolhas políticas e barreiras erguidas de forma deliberada, capazes de empurrar para fora jogadores, torcedores, patrocinadores e até mesmo parte do prestígio que sempre acompanhou o torneio. Tudo começou com medidas que, à primeira vista, pareciam distantes do futebol. Uma política migratória endurecida, anunciada com orgulho como um instrumento de segurança nacional, logo encontrou eco em setores que nada tinham a ver com fronteiras ou alfândegas. Entre os atingidos estão atletas que sonham em disputar o Mundial e torcedores que planejaram durante anos a viagem que, agora, pode se transformar em um muro burocrático intransponível. A tensão se intensifica porque, para além das rivalidades esportivas, existe o peso simbólico do evento. A Copa do Mundo é, ao mesmo tempo, um espetáculo e um palco diplomático, um campo de batalha para narrativas nacionais e um motor econômico que mobiliza bilhões de dólares. Perder parte desse território para outros países não seria apenas um contratempo. Seria uma ferida aberta na imagem de um anfitrião que sempre se apresentou como porta de entrada para o mundo. Enquanto isso, as reações se espalham como ondas. Uma declaração provocadora vinda do lado canadense, evocando a analogia com o hóquei no gelo, deixou claro que, se houver disputa, o país vizinho não hesitará em vestir o uniforme e entrar em campo, ou melhor, no gramado. Na troca de golpes, seja no comércio ou no esporte, o Canadá vai vencer, diz a mensagem. E não é só bravata. No ambiente corporativo, sinais concretos apontam para uma mudança de lealdade. Empresas que até ontem apostavam com força no mercado norte-americano começam a recalcular rota. O caso mais simbólico é o da Emirates Airlines, que retirou um compromisso publicitário de 15 milhões de dólares dos estádios norte-americanos e o transferiu para o Canadá. Para quem entende o jogo dos bastidores, essa decisão é mais do que uma questão de marketing. É uma leitura pragmática sobre onde estão as condições mais seguras para investir e colher retorno. A FIFA, que sempre manteve postura discreta diante de turbulências políticas internas de países sede, não consegue mais ignorar a maré que se forma. O regulamento é claro. Se os padrões mínimos para a realização das partidas não forem cumpridos, partidas inteiras podem ser realocadas com um aviso de apenas 90 dias. E neste momento, não se trata de um dispositivo esquecido. No papel, é uma possibilidade real, que já alimenta conversas sobre logística, hospedagem, transporte e segurança em territórios alternativos. Dentro das reuniões fechadas, mapas são abertos, estádios são analisados e rotas aéreas são redesenhadas. O objetivo é um só: garantir que o torneio não perca seu brilho e que os compromissos com patrocinadores e torcedores sejam cumpridos, ainda que isso signifique alterar o mapa original do Mundial. Mas, como chegamos a este ponto? O que transforma um país com toda a infraestrutura esportiva e econômica necessária em um anfitrião sob suspeita? A resposta não está apenas na frieza das estatísticas ou nas letras pequenas de contratos comerciais. Está na percepção que define se o mundo acredita ou não
que aquele lugar é confiável, seguro e acessível. Hoje, essa percepção começa a rachar. O que antes era visto como competência organizacional passa a ser interpretado como instabilidade. E uma vez que essa fissura se instala na mente de parceiros e investidores, cada novo atraso, cada nova restrição e cada novo sinal de desorganização se transforma em combustível para a dúvida. O relógio, nesse contexto, é implacável. Cada dia que passa sem que as tensões sejam resolvidas é um dia a menos para garantir que o evento aconteça sem sobressaltos. E não se trata apenas de preparar estádios e treinar voluntários. É preciso assegurar que o espírito do torneio não seja sufocado por barreiras de entrada, filas intermináveis em consulados ou uma sensação de que o país sede prefere fechar portas a abrir braços. A ironia é que no futebol, quando o apito inicial soa, o que importa é a performance dentro de campo. Mas na arena política e diplomática, o jogo começa muito antes e muitas vezes é decidido longe dos holofotes. Talvez o aspecto mais inquietante desta história seja perceber como decisões aparentemente técnicas acabam formando um mosaico que altera profundamente a experiência que o torneio oferece. Torcedores que compraram ingressos com meses ou anos de antecedência podem descobrir que não conseguirão sequer desembarcar no aeroporto mais próximo do estádio. Empresas que planejaram campanhas de marketing grandiosas podem se ver forçadas a reduzir operações ou mudar o foco para outros países. E tudo isso acontece não por falta de capacidade ou infraestrutura, mas por uma mudança na forma como o anfitrião se relaciona com o resto do mundo. O efeito cascata é inevitável. Um patrocinador recua e outros começam a reconsiderar. Uma cidade perde um jogo e as reservas de hotel despencam. Um atleta é impedido de entrar. E a notícia ecoa em manchetes internacionais, alimentando a narrativa de que algo não está certo. Em poucos meses, o que era um orgulho nacional pode se tornar motivo de questionamento global. E nesse tipo de jogo, recuperar a confiança é muito mais difícil do que perder. Você já imaginou viajar para realizar um sonho e descobrir, no momento em que finalmente está prestes a vivê-lo, que tudo se desmorona por causa de uma barreira que você não pode atravessar? Essa é a sensação que começa a tomar conta de milhares de torcedores espalhados pelo mundo diante das novas restrições de entrada nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026. Para quem vê de fora, pode parecer apenas uma questão burocrática, um simples visto, um papel carimbado. Mas para quem está dentro dessa experiência, é muito mais. É a diferença entre fazer parte da história ou assistir de longe, impotente, enquanto outros ocupam o lugar que deveria ser seu. E não estamos falando de pessoas que decidiram viajar por impulso. Há famílias que há anos se reúnem ao redor de uma mesa para traçar o plano perfeito. Qual cidade visitar, quais jogos assistir, quais pontos turísticos encaixar entre uma partida e outra. Para muitos, essa viagem não é apenas sobre futebol. É sobre criar memórias que serão contadas aos netos, sobre viver algo que será lembrado como o grande momento de suas vidas. Mas agora, com a lista de 12 países bloqueados e processos que se arrastam por meses, essa expectativa se desfaz como areia escorrendo entre os dedos. Imagine um torcedor iraniano que já garantiu o ingresso para ver sua seleção em campo, mas que, por estar entre as nações afetadas pela proibição, vê todo o esforço se tornar inútil. Ou uma família de 3 gerações que já comprou passagens e planejou férias inteiras em torno do torneio, mas que se depara com uma taxa de $250 por pessoa para solicitar o visto. E mesmo pagando, descobre que a entrevista só estará disponível depois que a Copa já tiver terminado. Não é apenas frustração,
É uma sensação de ser excluído de algo que, teoricamente, pertence a todos. Essa exclusão começa a criar um efeito dominó que atinge o evento antes mesmo de ele começar. Os organizadores locais, percebendo que parte significativa do público não conseguirá comparecer, já estão cortando gastos em áreas que normalmente dão vida à festa. Festivais culturais, desfiles temáticos, apresentações musicais e atividades comunitárias que costumam transformar cada cidade-sede em um grande palco de celebração estão sendo cancelados ou reduzidos. O que deveria ser uma explosão de cores, sons e encontros, corre o risco de se transformar em espaços estéreis, onde o silêncio pesa mais do que os gritos da torcida. Para quem vive o dia a dia do futebol, seja como jogador, torcedor ou comerciante, esse cenário é mais do que um contratempo. É um golpe emocional. Imagine o dono de um pequeno café próximo ao estádio, que investiu todas as economias para reformar o espaço, instalar novas mesas e contratar mais funcionários, apostando no movimento extraordinário que a Copa traria. Agora, ele começa a perceber que talvez nem metade do público esperado passe por ali. E pior ainda, que as mesas recém-compradas possam ficar vazias, servindo apenas como lembrete de um investimento que não teve retorno. Para muitos, na faixa dos 30, 40, 50 ou 60 anos, há um ponto em comum. A vida já mostrou que nem todo esforço garante resultado. E essa lição amarga volta à tona quando se vê tanta gente que fez tudo certo e, mesmo assim, se vê barrada por decisões políticas distantes, tomadas por pessoas que jamais conhecerão o rosto ou ouvirão a história de cada torcedor. É o tipo de situação que provoca não só tristeza, mas também uma sensação de impotência diante de um mundo onde interesses maiores parecem pesar mais do que sonhos individuais. Enquanto isso, dentro dos estádios, outra ameaça começa a se delinear. Arquibancadas que deveriam pulsar de energia podem acabar exibindo fileiras vazias, quebrando a imagem de união global que a Copa do Mundo sempre prometeu. A atmosfera elétrica, aquela que transforma um jogo em um espetáculo, não pode ser improvisada. Ela nasce da mistura de idiomas, bandeiras, cânticos e ritmos vindos de todos os cantos do planeta. Sem isso, o que sobra é apenas um campo bem cuidado, cercado por um vazio que nenhuma transmissão televisiva consegue disfarçar. O que poucos percebem é que esse esvaziamento não afeta apenas quem está no estádio. Ele reverbera para quem assiste de casa. A câmera que percorre as arquibancadas durante a transmissão e mostra a diversidade de rostos é a mesma que agora pode capturar espaços desertos, transformando a narrativa visual da Copa em algo frio e distante. Para quem cresceu associando o torneio à ideia de celebração universal, essa mudança pode ser quase dolorosa. É como assistir a uma festa, onde os convidados mais importantes simplesmente não conseguiram entrar. E aqui surge uma pergunta: como chegamos a um ponto em que a celebração do futebol, símbolo de integração e encontro entre culturas, se vê ameaçada por fronteiras reforçadas e regras cada vez mais restritivas? Não é apenas sobre segurança, nem apenas sobre política externa. É sobre a escolha deliberada de quem pode participar e quem deve ficar de fora, mesmo quando a promessa inicial era de inclusão e abertura. É sobre transformar um evento que deveria ser de todos em algo limitado a poucos. No cotidiano de 2025, marcado por polarizações e tensões constantes, esse tipo de situação desperta reflexões profundas. Quantas oportunidades já foram perdidas porque portas se fecharam antes que pudessem ser abertas? Quantas vezes projetos e sonhos esbarraram em regras que não consideram o esforço ou o mérito de quem tenta? Para quem assiste de casa ou lê as notícias, pode parecer uma questão distante.
Mas para aqueles diretamente afetados, é um lembrete doloroso de que viver em um mundo interconectado não significa ter acesso igual aos espaços onde essa conexão se realiza. O que acontece quando o coração logístico de um torneio global começa a perder ritmo? Quem já tentou reformar uma casa sabe, quando um único material não chega, todo o cronograma precisa ser refeito. Multiplique isso por dezenas de estádios, centenas de fornecedores e milhares de trabalhadores. E o que se obtém é um tabuleiro instável, onde cada atraso cria uma cadeia de consequências. Uma carga de aço estrutural retida por semanas significa que plataformas de transmissão não podem ser instaladas. Sem as plataformas, as equipes de mídia não conseguem iniciar os testes de captação de imagem e som. Sem esses testes, patrocinadores que pagaram caro por visibilidade mundial começam a questionar se sua marca será exibida no cenário prometido. As conversas internas já não giram apenas em torno de custos. A preocupação agora é com prazos que parecem encurtar a cada dia. Cada novo formulário exigido por autoridades alfandegárias adiciona horas, às vezes dias, a um processo que antes durava minutos. Containers chegam, mas ficam estacionados em pátios portuários, aguardando autorizações, que dependem de diferentes departamentos, cada um com suas próprias exigências e prazos. É nesse vai-vem que o planejamento inicial começa a se desfazer. Até onde a paciência de quem investiu tempo e capital vai resistir? E se a próxima peça a travar for justamente aquela sem a qual o estádio não pode abrir as portas? Há histórias que já circulam nos bastidores, como a de um fornecedor europeu responsável por cadeiras retráteis para áreas VIP. As cadeiras já foram fabricadas, embaladas e embarcadas, mas ficaram paradas no porto por falta de um documento fiscal que, segundo as novas diretrizes, só pode ser emitido após uma vistoria física. A vistoria, no entanto, foi agendada para 3 semanas depois da chegada do carregamento. Nesse intervalo, as equipes de instalação já contratadas ficaram paradas, acumulando custos para os organizadores que ainda não têm sequer a garantia de que o produto estará disponível a tempo. Em muitos casos, a solução encontrada é recorrer a fornecedores locais, adaptando projetos que levaram anos para serem desenhados. Isso pode até colocar um remendo no cronograma, mas altera padrões de qualidade e estética definidos pela FIFA. Um estádio preparado para receber partidas de alto nível não é apenas um campo cercado por arquibancadas. É um ambiente construído para impressionar e transmitir solidez, conforto e modernidade. Quando um telão planejado para ser visível de qualquer ponto é substituído por um modelo menor, ou quando materiais acústicos de última geração são trocados por alternativas básicas, a diferença pode ser percebida tanto pelo espectador presente quanto por quem assiste de casa. E o que essa percepção diz sobre a capacidade de um anfitrião de cumprir o que promete? A engenharia de eventos desse porte funciona como uma coreografia meticulosa. Cada segmento depende do outro para criar uma experiência coesa. Mas quando a música começa a falhar, quem consegue manter o passo? Há quem defenda que todos esses obstáculos podem ser superados com mais investimento. Mas nem todo problema se resolve apenas injetando dinheiro. Tempo e confiança não são mercadorias disponíveis para compra imediata. Quando um patrocinador percebe que seu camarote pode não estar pronto no dia marcado, o valor da sua marca também entra em jogo. E a partir daí, o debate deixa de ser sobre custos e passa a envolver reputação. Nos escritórios de comitês locais, reuniões emergenciais se tornaram parte da rotina. Mapas de obras são revisitados, prazos são encurtados, novas equipes são chamadas às pressas. No entanto, cada ajuste em uma área provoca desajustes em outra. O remanejamento de trabalhadores para acelerar a montagem de estruturas temporárias
pode deixar em segundo plano a finalização de áreas de acessibilidade. E no universo de um evento global, onde cada detalhe será registrado e transmitido para bilhões de pessoas, não cumprir esses pontos não é apenas uma falha técnica, é uma mensagem transmitida ao mundo sobre quais prioridades prevalecem. Será que no meio desse quebra-cabeça ainda há espaço para preservar a essência do espetáculo? Quem já viveu a experiência de chegar a um estádio recém-inaugurado sabe o poder que uma estrutura bem planejada exerce sobre o público. Luzes que se acendem no momento exato, assentos limpos e confortáveis, sinalização clara que guia multidões de forma quase imperceptível, todos esses elementos criam uma atmosfera que vai muito além do jogo. Quando qualquer um deles falha, a magia se desfaz e o evento deixa de ser lembrado pela excelência e passa a ser recordado pelo incômodo. A cada reunião, surge uma nova pergunta que ninguém quer responder abertamente. Até que ponto é possível improvisar sem comprometer o resultado final? Algumas obras, antes consideradas intocáveis, já sofrem cortes. Espaços planejados para experiências interativas de torcedores são reduzidos para liberar verba para áreas críticas de segurança. A decisão é prática, mas o efeito é simbólico. Os elementos que encantam o público e criam memórias são justamente os primeiros a desaparecer sob pressão. Isso transforma o que poderia ser uma vitrine cultural em um ambiente meramente funcional e distante da promessa inicial. Enquanto a pressão aumenta, fornecedores estrangeiros começam a buscar cláusulas de saída em contratos, temendo que a entrega final não reflita os padrões acordados. Essas movimentações geram um clima de desconfiança que atravessa toda a cadeia. Quando um elo recua, os demais se perguntam se não deveriam fazer o mesmo. Nesse ponto, não é mais apenas sobre aço, cabos ou telas. É sobre um jogo de confiança que, se perdido, pode desencadear uma fuga em massa de parceiros. Quem se responsabiliza por reconstruir essa confiança quando o evento está tão próximo? Se você acredita que esse debate precisa chegar a mais pessoas, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas reflexões nos comentários. A sua participação é o que mantém essa conversa viva e relevante. Do lado de fora, nas ruas das cidades-sede, o silêncio não existia. Ele era substituído por um murmúrio inquieto que atravessava feiras, cafés e filas de transporte público. A sensação de que algo grande, que deveria unir, estava prestes a escapar pelas mãos. Não se tratava mais apenas de questões técnicas ou comerciais. A Copa do Mundo de 2026 parecia carregada de um peso que ninguém havia pedido para carregar. E o motivo estava se espalhando entre aqueles que vivem, respiram e trabalham muito além dos palcos oficiais. Era nas oficinas de carpintaria, onde bandeiras começavam a ser cortadas e costuradas para pendurar em varandas, que se ouvia a primeira camada desse desconforto. Alguns artesãos, que já haviam vendido peças para edições passadas do torneio, falavam com hesitação sobre se valia a pena produzir este ano. E se ninguém vier buscar? Questionavam, enquanto cortavam tecidos coloridos com gestos que já não carregavam a mesma certeza. Do outro lado da cidade, em cozinhas que cheiravam a especiarias e assados preparados para receber amigos nos dias de jogo, a dúvida surgia de outra forma. Quantas pessoas, afinal, sentariam à mesa para celebrar se até mesmo a presença de torcedores estrangeiros parecia uma incógnita? A questão ganhava novas camadas quando chegava às pequenas empresas familiares. Um casal, dono de uma pousada que herdou dos avós, havia investido todas as economias na reforma dos quartos e na ampliação da área de recepção para atender a uma demanda que, no papel, prometia lotação total. Agora, porém, cada telefonema cancelando reservas soava como uma martelada na madeira recém-lixada.
O que fazer quando se preparou o terreno para um banquete e os convidados começam a enviar desculpas? E pior, quando essas desculpas não vêm de decisões pessoais, mas de barreiras erguidas em lugares onde o cidadão comum não tem voz. Enquanto as histórias se acumulavam, uma tensão menos visível se formava entre patrocinadores regionais e as comissões organizadoras. Empresas locais que viam na Copa uma oportunidade para se projetar além de suas fronteiras, começavam a exigir garantias que ninguém estava pronto para oferecer. O que significa investir em publicidade se a plateia que você esperava não estará presente? A promessa de visibilidade global perdia força quando o cenário passava a incluir imagens de arquibancadas esparsas ou de ruas sem a vibração que transforma uma cidade em palco. Não era apenas uma questão de retorno financeiro, mas de pertencimento. Participar de um evento global exige que a energia compartilhada seja real, não um pano de fundo vazio para câmeras. Entre trabalhadores temporários, o clima também mudava. Havia motoristas de transporte por aplicativo que planejavam comprar veículos melhores para aproveitar o aumento de demanda. Havia guias turísticos que já estudavam novos idiomas para atender visitantes de mercados emergentes. Havia jovens que viam no trabalho em áreas de hospitalidade a chance de juntar dinheiro suficiente para estudar ou mudar de cidade. E, de repente, a certeza dessas oportunidades começou a rachar. Quantas portas se fecham quando o fluxo de pessoas encolhe? Quantas histórias de ascensão são adiadas ou simplesmente não acontecem? A atmosfera de incerteza também afetava voluntários. Aqueles que, movidos por paixão ou pelo desejo de contribuir, se inscrevem para orientar multidões, acolher delegações e garantir que cada visitante se sinta parte de algo maior. Alguns já questionavam se valeria o esforço, temendo que seu papel fosse menos necessário do que o imaginado. Afinal, de que adianta organizar corredores para multidões se as multidões não se formam? Nas conversas mais francas, surgia um dilema desconfortável. Até que ponto um país pode manter a fachada de que tudo está sob controle quando os sinais visíveis apontam para outra realidade? É possível convencer o mundo de que a festa será grandiosa se parte essencial dos convidados não consegue sequer entrar pela porta? Essa contradição entre discurso e prática começava a se tornar o centro das especulações, tanto nas redes sociais quanto nas rodas de conversa presenciais. E enquanto a organização central buscava manter o tom otimista, um outro jogo se desenrolava nas margens. Cidades vizinhas aos centros oficiais, percebendo que poderiam receber um fluxo maior de visitantes deslocados, começaram a adaptar seus próprios calendários culturais. Festas tradicionais eram reorganizadas, espaços públicos eram preparados para transmissões em telões e até bairros inteiros se mobilizavam para oferecer alternativas. Era uma resposta criativa, mas também um lembrete de que a energia popular encontra maneiras de se manifestar, mesmo quando as estruturas oficiais hesitam. Por outro lado, havia também um risco embutido nessa adaptação: a dispersão da experiência. Uma Copa do Mundo vive da concentração, do calor humano que se acumula em torno de estádios e fanzones. Quando essa energia se espalha em pequenos núcleos desconectados, perde-se o efeito de massa que transforma o evento em algo lendário. Será que um torneio pode sobreviver intacto quando seu próprio público é fragmentado? Enquanto isso, a cobertura da imprensa internacional, sempre atenta a fissuras, já começava a explorar narrativas sobre o que poderia dar errado. Fotografias de ruas menos movimentadas, depoimentos de torcedores frustrados e dados sobre queda nas reservas de hospedagem circulavam lado a lado com imagens promocionais reluzentes. Esse contraste criava um efeito corrosivo. Quanto mais o discurso oficial insistia na grandiosidade,
mais evidente se tornava a distância entre promessa e realidade. No centro de tudo, permanecia a questão que nenhuma reunião a portas fechadas conseguia responder completamente: como resgatar a confiança? Não se trata apenas de ajustar prazos ou liberar cargas retidas, mas de restaurar algo muito mais difícil de medir: a expectativa genuína de que a Copa será um momento de encontro e não de divisão. Essa reconstrução exige mais do que anúncios publicitários ou relatórios técnicos. Ela demanda gestos concretos, capazes de atravessar as barreiras de descrença que já começaram a se formar. E é nesse ponto que a tensão se torna quase palpável. A cada dia que passa sem sinais claros de reversão, aumenta o risco de que o torneio seja lembrado não pelas partidas memoráveis, mas pela sensação de que deixou escapar a chance de se tornar uma celebração irrepetível. A história ainda está sendo escrita, e talvez haja espaço para uma virada, mas essa virada não virá sozinha. Ela depende de decisões que precisam ser tomadas agora, com a coragem de enfrentar problemas de frente e a humildade de reconhecer que parte do encanto já se perdeu no caminho. As negociações não aconteciam mais em eventos públicos ou coletivas de imprensa. Elas ocorriam em cafés discretos de capitais vizinhas, em salas de reuniões alugadas por hora, ou mesmo em jantares informais, onde o cardápio era apenas um disfarce para um assunto muito mais sério: redirecionar recursos antes que a maré virasse por completo. Essa movimentação não acontecia com alarde, e talvez por isso fosse ainda mais contundente. Quando uma marca global decide alterar a rota de sua própria presença, ela não precisa fazer discursos inflamados. Basta assinar um contrato em outra cidade. Dentro das equipes de comunicação, essa mudança de cenário gerava dilemas inéditos. Como contar ao público que um grande patrocinador reduziu sua participação sem provocar uma reação em cadeia? Como maquiar a ausência de ativações planejadas sem dar a impressão de que o evento perdeu relevância? Eram perguntas que ficavam sem resposta clara, enquanto os departamentos criativos tentavam construir narrativas alternativas para disfarçar buracos cada vez mais visíveis. Nesse contexto, histórias curiosas surgiam. Em uma cidade-sede, uma rede de restaurantes havia investido em um cardápio especial, criado exclusivamente para os dias de jogo. Os pratos, inspirados nas culturas das seleções participantes, eram parte de uma campanha de promoção conjunta com um patrocinador multinacional. A ideia era atrair turistas, gerar conteúdo para redes sociais e reforçar a conexão do torneio com a gastronomia local. O problema? Com a retirada parcial do patrocinador, os custos adicionais deixaram de ser cobertos. O resultado foi que, antes mesmo de o torneio começar, a rede precisou reduzir o cardápio especial a menos da metade, quebrando o elo da narrativa que vinha sendo construída há meses. Outra cena se repetia em setores menos visíveis, como o de merchandising. Empresas que produzem produtos licenciados para o evento começaram a rever seus pedidos. Em vez de lotes gigantescos prontos para escoar nas primeiras semanas de jogos, optaram por encomendas mais tímidas, temendo encalhe. Essa retração não é apenas uma questão de estoque. Ela altera a forma como o público percebe a grandiosidade do evento. Menos produtos disponíveis significa menos símbolos visíveis nas ruas, menos gente vestindo as cores do torneio, menos lembranças materiais para guardar. Em uma reunião fechada, um executivo de marketing de uma marca esportiva confidenciou que, pela primeira vez em décadas, não sabia dizer se sua empresa apareceria nas imagens mais emblemáticas do torneio. Essa incerteza, que antes seria impensável, agora se tornava parte das decisões diárias. E quando os responsáveis pela imagem de um evento começam a duvidar de seu próprio alcance, é sinal de que o prestígio, que sempre foi um dos ativos mais valiosos da Copa, está em risco real.
Enquanto isso, algumas empresas adotavam estratégias de adaptação criativas. Um grupo hoteleiro, percebendo que não atingiria a ocupação esperada, decidiu transformar parte de seus quartos em estúdios para transmissões independentes. Influenciadores, jornalistas autônomos e canais alternativos de esporte passaram a alugar esses espaços para produzir conteúdo ao vivo, trazendo uma nova forma de capitalizar sobre um fluxo menor de hóspedes. Não era o plano original, mas funcionava como um antídoto contra o vazio. Em contrapartida, havia também movimentos mais drásticos. Certas marcas que haviam planejado ativações de larga escala, como festivais de rua, telões em praças e sorteios com ingressos, simplesmente cancelaram tudo e transferiram o orçamento para ações digitais. A justificativa oficial era foco em novas tendências de consumo. Mas nos bastidores, o motivo era bem menos glamouroso. A incerteza sobre a presença física de público suficiente para justificar a estrutura planejada. Histórias desse tipo se acumulavam como peças de um mosaico que, visto de perto, parecia desordenado, mas de longe revelava uma imagem clara. O centro de gravidade do torneio estava se deslocando. Esse deslocamento não era apenas geográfico, com a transferência potencial de partidas para outros países, mas também psicológico. A confiança, que antes era inabalável, se tornava frágil, e cada novo ajuste orçamentário ou mudança de local reforçava essa percepção. Alguns especialistas em marketing esportivo chegaram a apontar que esse cenário poderia se tornar um caso de estudo sobre como eventos globais lidam com instabilidade política e econômica no país sede. Em suas análises, destacavam que não é apenas a magnitude do problema que importa, mas o tempo em que ele se prolonga. Quanto mais longa a incerteza, mais difícil será reverter o efeito de afastamento emocional que patrocinadores, parceiros e o público experimentam. Ninguém esperava que a disputa pela Copa do Mundo de 2026 começasse muito antes de qualquer bola rolar. E não estamos falando de jogadores ou técnicos, mas de cidades inteiras afiando seus argumentos, redesenhando suas ruas, ajustando seus próprios relógios internos para provar que podem assumir um papel que, oficialmente, não lhes pertence. É uma corrida repleta de sinais para quem sabe onde olhar. Enquanto a atenção do público está voltada para a preparação do país anfitrião, um jogo paralelo se desenha nas bordas do mapa, onde vizinhos atentos enxergam no desconforto alheio a oportunidade perfeita para se colocarem no centro da cena. No Canadá, por exemplo, cada passo é calculado com a precisão de quem sabe que a oportunidade pode surgir sem aviso prévio. Em Vancouver, trabalhadores finalizam ajustes no BC Place como se a contagem regressiva fosse para amanhã, não para daqui a anos. Há um cuidado quase coreografado na forma como novas cadeiras são instaladas, como sistemas de áudio são testados, como cada centímetro da iluminação é revisado. Não é apenas manutenção, é a construção de uma narrativa. Quem passeia pelas ruas próximas ao estádio percebe a movimentação constante, vans descarregando equipamentos, equipes uniformizadas entrando e saindo, engenheiros discutindo diagramas, como se um evento de escala mundial estivesse prestes a começar ali. E talvez esteja. Em Toronto, a expansão do BMO Field já não é vista como uma simples melhoria, é um manifesto visual. As obras avançam sem pausas, e cada anúncio oficial sobre novas acomodações ou modernização tecnológica soa como um recado indireto. Estamos prontos. É difícil não notar o contraste com a incerteza que circula do outro lado da fronteira. Enquanto um lado encara atrasos e questionamentos, o outro exibe progresso concreto, visível até para quem não entende nada de planejamento esportivo.
É como se cada tijolo colocado fosse também uma peça de persuasão para um público específico, a alta cúpula da FIFA. E se olharmos mais de perto, percebemos que não se trata apenas de estádios. As cidades canadenses estão lapidando o entorno. Novas linhas de transporte público ganham prioridade. Sistemas de segurança passam por treinamentos discretos. Setores de hotelaria recebem incentivos para ampliar e modernizar seus serviços. Hotéis de médio porte investem em pacotes multilingües. Restaurantes formam equipes para lidar com cardápios internacionais. Empresas de tecnologia implementam sistemas de pagamento adaptados para diferentes moedas. Tudo isso construído sobre um pano de fundo de estabilidade política que, para investidores e organizadores, pesa tanto quanto qualquer recurso físico. No México, a preparação carrega um tom diferente, não menos eficiente, mas muito mais marcado pela experiência acumulada. O Estadio Azteca, com sua história capaz de silenciar até os mais céticos, recebe intervenções que equilibram tradição e modernidade. Não é uma demolição para recomeçar do zero, é uma atualização de um ícone que já provou 2 vezes sua capacidade de ser o coração pulsante de uma Copa. Em Monterrey, o estádio BBVA é tratado como vitrine da engenharia contemporânea. Áreas de hospitalidade são ampliadas, tecnologia de transmissão é reforçada e a acessibilidade é redesenhada para se tornar referência. Guadalajara, com o estádio Akron, adota uma estratégia semelhante, projetar eficiência sem perder a identidade local. Mas a corrida mexicana não se limita ao concreto. Há um esforço deliberado para mobilizar a cultura como elemento estratégico. Festivais regionais são reorganizados para coincidir com possíveis datas do torneio, e centros históricos recebem investimentos para brilhar diante de câmeras internacionais. Autoridades locais falam em mostrar o México real, um conceito que mistura hospitalidade calorosa com um senso de competência capaz de surpreender até os críticos mais duros. Essa disputa implícita entre os 2 países vizinhos cria uma tensão que poucos têm coragem de reconhecer abertamente. É como se houvesse um pacto não escrito. Ninguém deseja abalar publicamente a imagem do anfitrião original, mas todos sabem que, se o convite para assumir um papel maior for feito, ele será aceito com um sorriso e um calendário pronto para ser preenchido. E essa expectativa molda decisões que, à primeira vista, poderiam passar despercebidas. Os dirigentes da FIFA, por sua vez, observam. Não com pressa, mas com atenção meticulosa. Em reuniões internas, relatórios detalham não apenas a capacidade física das arenas alternativas, mas a velocidade de reação das cidades e governos locais. É nesse ponto que microconflitos surgem. Enquanto uma parte da organização defende que manter o torneio nos moldes originais é vital para preservar a imagem, outra argumenta que a prioridade deve ser a experiência dos torcedores e a integridade da competição. Qual lado terá mais força quando a decisão final se aproximar? Há também um fator de bastidor que raramente vem à tona: as emissoras internacionais. Elas têm suas próprias prioridades e não escondem que a logística de transmissão é tão importante quanto a performance das equipes em campo. Uma cidade com melhor conectividade, menos restrições de entrada e mais previsibilidade climática pode oferecer vantagens que vão além do esporte. E quando grandes redes sinalizam, mesmo que discretamente, sua preferência por certos locais, essa opinião pesa mais do que qualquer slogan oficial. Enquanto o mundo aguarda a definição, os sinais se acumulam. Pequenas reformas urbanas, contratos assinados com fornecedores estrangeiros, campanhas turísticas ajustadas para datas estratégicas, tudo parece indicar que ninguém está disposto a perder a chance de herdar um pedaço do evento. A pergunta que fica, no entanto, é: se essa transição realmente acontecer, como será a reação popular?
Torcedores viajariam sem hesitar para novos destinos? Ou haveria resistência emocional por abandonar o palco original? Esse é o tipo de incerteza que transforma a preparação em uma narrativa cheia de tensão. Cada avanço em Vancouver, cada pintura finalizada no Azteca, cada treino de voluntários em Toronto ou Monterrey é ao mesmo tempo uma aposta e uma provocação. Uma aposta de que o cenário pode mudar a tempo. Uma provocação a quem oficialmente ainda detém o controle do torneio. E talvez no fim, esse duelo velado seja lembrado tanto quanto os jogos disputados dentro de campo. Talvez seja exatamente aí que resida a marca mais humana desta trajetória. Não importa o quão grandioso seja um evento, ele nunca está imune à vulnerabilidade das circunstâncias. Essa vulnerabilidade que revela, com clareza brutal, como o mundo é movido por uma soma de vontades, interesses e imprevistos. No calor do espetáculo, tendemos a esquecer que há gente por trás de cada portão aberto ou fechado, de cada contrato assinado ou rasgado. E essa consciência nos obriga a olhar com mais cuidado para além das manchetes, perguntando o que realmente impulsiona as engrenagens que movem o cenário global. Quando pensamos nisso, não é difícil perceber que a Copa de 2026 se transformou num reflexo de algo muito maior. A disputa constante entre imagem e substância, entre discurso e realidade, entre promessa e execução. Quem acompanhou de perto viu que o campo de batalha não foi apenas o relvado, mas também os bastidores, onde se decide quem tem acesso, quem fica de fora e quem aproveita as brechas para avançar. E é nessa paisagem que o esporte deixa de ser apenas um jogo e se torna uma lente poderosa